Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo nessa ocasião. É uma alegria estar com você novamente para compartilhar mais um episódio do Contagem Regressiva, uma série de estudos no Apocalipse, onde estamos traçando um caminho, uma jornada, onde de forma regressiva nós percebemos a volta de Jesus se aproximando. E hoje, nesse episódio de número 9, eu quero ver com vocês, estudar com vocês, pensar com vocês no capítulo de número 9 do Apocalipse, no qual nós vamos ver a abertura da quinta trombeta. Na semana passada, ou no episódio anterior, que é o episódio de número 7 e 8, você pode acessá-lo no nosso canal, nós falamos que o sétimo selo foi aberto, e depois do sétimo selo aberto, iniciou-se o toque de 7 trombetas. Depois do toque da quarta trombeta, nós chegamos no finalzinho do capítulo 8, onde João vê uma águia voando e dizendo ai 3 vezes. A expressão ai é dita 3 vezes. Ai, ai, ai. E essas 3 expressões significam que as 4 primeiras trombetas demonstraram um profundo impacto, uma profunda certeza do juízo de Deus, mas que as próximas 3 trombetas trariam uma dor mais profunda, um impacto mais profundo. Esses 3 ais, então, são equivalentes à quantidade de trombetas que ainda seriam tocadas a partir do capítulo 9. Se as 4 primeiras trombetas foram dirigidas aos elementos da natureza, ou seja, área verde, oceanos, fonte das águas potáveis, sol, lua e estrelas, as 3 últimas trombetas serão dirigidas à humanidade rebelde. Uma humanidade rebelde que não quer se arrepender dos seus pecados. Então o capítulo 9 vai descrever 2 desses 3 ais e na sequência nós enxergamos o último ai no capítulo 10. Eu quero ler com vocês o versículo 1 a 3 do capítulo 9 do Apocalipse. Diz o texto: E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo. E subiu uma fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Verso 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então vejam, no toque da quinta trombeta, a palavra diz que cai uma estrela, e essa estrela que cai, com o impacto da sua queda, abre-se o poço do abismo. A expressão abismo é usada para descrever a moradia de demônios. Tanto é que no capítulo 20 do Apocalipse, verso 1 a 3, está escrito que é no abismo que Satanás será aprisionado com os seus anjos. E nessa ocasião nós percebemos que essa estrela que cai do céu e que abre o poço do abismo e libera uma chuva de gafanhotos, uma quantidade inumerável de gafanhotos. É uma forma de Deus trazer juízo, liberando males sobre toda a humanidade. É importante dizer que todo esse juízo está debaixo do controle de Deus, está debaixo da soberania e da autoridade de Deus. Ainda no Apocalipse, no capítulo 1 e verso 18, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que Jesus, ele mesmo se apresentando, ele diz: eu sou aquele que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, a autoridade de abrir o abismo, a autoridade de abrir o inferno, de liberar do inferno. Não é uma autoridade que Satanás executa ou exerce aleatoriamente. Essa autoridade está associada à
permissão, a soberania dos planos de Deus que estão em ação. Então, o versículo 18 de Apocalipse 1 vai mostrar exatamente isso. Jesus tendo as chaves da morte e do inferno. E essas chaves da morte e do inferno mostram a soberania de Deus nessa liberação dessa nuvem de gafanhotos ou de demônios. O Agostinho de Hipona, que foi o pai, um dos patriarcas, né, da fé cristã, um dos chamados pais da igreja primitiva, ele diz que tudo que nós temos e que Deus criou é bom. Tudo que Deus cria é bom. O que nós chamamos de mal acontece na realidade quando as coisas boas que Deus criou, elas se corrompem. Então, na realidade, tudo que Deus faz é bom, e nós vamos ver essa descrição no Gênesis. Cada dia da criação, do primeiro ao sexto dia, Deus vai criando e termina o dia da criação e fala, e viu Deus que aquilo é bom, e viu Deus que era muito bom. Então, tudo que Deus cria é bom, é perfeito, mas aquilo que é bom e perfeito se torna em algo mal por causa da corrupção, por causa da adulteração. E é isso que nós vamos encontrar. Os juízos, na realidade, representam a justiça de Deus em ação sobre uma humanidade que não quis se converter, que não quis se arrepender dos seus maus caminhos. Uma humanidade que decidiu viver a sorte das suas próprias escolhas e do seu próprio destino. Então podemos dizer que Deus permite o mal, mas que Deus jamais é o criador do mal. Ou seja, Deus não criou o mal. Deus sempre criou, tudo que Ele criou é bom. O mal é um resultado da corrupção, da adulteração daquilo que é bom. Foi liberada uma nuvem de gafanhotos e a palavra vai dizer que esses gafanhotos, eles representam demônios autorizados por Deus para trazer tormento, desespero, destruição durante 5 meses a todos que estão na terra e que não possuem a marca de Deus sobre a sua vida. Ou seja, pessoas que, nós estamos falando de um cenário pós-arrebatamento da igreja, e depois do arrebatamento da igreja, os que ficarem na terra começarão a lidar, a entrar em contato com os juízos de Deus. Veja o versículo 4 e 5 de Apocalipse 9. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens. E veja, não é qualquer tipo de homem. Veja o que diz o final do verso 4. Somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Verso 5. E foi-lhes permitido, não que matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Veja, 5 meses de desespero, de tormento, de tribulação promovida por esses demônios que são aqui representados por uma chuva de gafanhoto. Serão tantos que serão como uma chuva de gafanhoto. E nós pudemos perceber mais de perto como é que é essa experiência. Recentemente, uma chuva de gafanhotos que passou pelo Uruguai, pela Argentina e quase ia entrando no território brasileiro, perdeu força, mas uma chuva de gafanhoto que, segundo os cientistas, tinha mais de 40 milhões de gafanhotos. A palavra vai dizendo que ao toque da quinta trombeta, uma estrela cai do céu, o abismo se abre, e quando o abismo se abre, sai uma chuva de demônios, uma chuva incomparável de demônios que serão responsáveis por promover um tormento jamais visto, uma destruição jamais vista durante 5 meses sobre a terra. A situação nesse tempo será tão crítica, mas tão crítica, que muitos desejarão morrer, mas não conseguirão. Veja o que diz o verso 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer e a morte fugirá deles. Em outras palavras, eles tentarão morte. Talvez alguns tentarão suicídio, mas eles não conseguirão morrer. Está escrito que a morte foi
extinta deles, eles não conseguirão morrer em hipótese alguma. A comparação dessa nuvem de gafanhotos reproduz uma visão que lá no Antigo Testamento o profeta Joel teve, e você pode ver essa visão de Joel sobre essa nuvem de gafanhotos, quando ele vai falar sobre o dia do Senhor em Joel capítulo 2, do 1 ao 13. Então a aparência desses demônios, ela também vai ser descrita aqui no capítulo 9 do Apocalipse. E está escrito que esses demônios, eles têm uma aparência, veja o que diz a palavra, o aspecto de gafanhotos semelhante a cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, tinha cabelos como cabelo de mulher, e os seus dentes eram como de leão, tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Tinham cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu, o nome dele é Abaddon e em grego, Apolion. Passado já foi um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, o toque da quinta trombeta, ou do primeiro ai, revela essa situação de juízo sobre a terra. Depois que esse cenário ele tem o seu desdobramento, né, a sua sequência conforme a profecia, a palavra vai dizer que a 6ª trombeta foi tocada, no verso 13 a 15. E quando essa 6ª trombeta foi tocada, ouviu-se uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro. E essa voz, que vinha dos 4 cantos do altar de ouro, e esse altar estava diante de Deus, ouviu-se uma ordem para o anjo soltar os 4 outros anjos que estavam presos perto ao rio Eufrates. Acompanhe comigo o versículo 13. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Versículo 15, foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Veja, não obstante o abismo que foi aberto e liberado muitos demônios, na 5ª trombeta, na 6ª trombeta, a gente vê a ordem de Deus para que um anjo soltasse 4 outros anjos destruidores que estavam próximos ao rio Eufrates. Esses anjos recebem autoridade para matar, para destruir, nada mais, nada menos do que 33,3%, quase 35% da população mundial. Então veja, essa é a 6ª trombeta, ou o 2º ai. Esses 4 anjos, a palavra vai dizer que eles lideram um exército gigantesco de demônios, está no versículo 16 a 19. Esse exército de demônios são responsáveis por trazer uma destruição nunca antes vista sobre a terra. Uma destruição generalizada que vai ser responsável por dizimar quase 35% da população mundial, através do fogo, da fumaça e do enxofre. Detalhe, fogo, fumaça e enxofre são características do abismo, que foi aberto ao toque da 5ª trombeta, quando uma estrela cai do céu e abre o poço do abismo e libera demônios. Então, se a gente for observar no detalhe, o toque da 5ª e da 6ª trombeta promove um grande abalo, uma grande escassez no sentido de continuidade da vida humana, até porque 35% da existência humana será extinta naqueles dias. Mas mesmo diante de todo esse cenário, o que nos impressiona e o que nos chama a atenção é que mesmo depois do poço do abismo aberto
mesmo depois da liberação dos 4 anjos que estão próximos ao rio Eufrates, a humanidade persiste na idolatria. A humanidade persiste no culto aos demônios, persiste na promiscuidade, na feitiçaria e persiste em não se arrepender dos seus pecados. Veja o que está escrito no versículo 20 e 21, que são os 2 últimos versículos de Apocalipse 9. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos, de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices, ou seja, seus envolvimentos com práticas criminosas. Isso é assustador. Mesmo todo esse cenário de destruição que o toque da 5ª e da 6ª trombeta apresentam, os homens insistem em pecar contra Deus. Por que eles não se arrependem? Deve ser a nossa pergunta. E eles não se arrependem porque o Espírito Santo, que era responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme está escrito em João 16:8, o Espírito Santo que convence o homem já não está mais na terra. Ele foi retirado com o arrebatamento da igreja. Então essa capacidade de se arrepender, essa capacidade de voltar-se para Deus foi completamente removida com a situação do arrebatamento da igreja e a retirada do Espírito Santo sobre a terra. Se já era uma decisão difícil permitir o Espírito Santo gerar em nós quebrantamento e arrependimento, imagine sem a presença do Espírito Santo. Essa é a grande reflexão que nós encontramos aqui no final do capítulo 9, ao toque da 5ª e da 6ª trombeta. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você algo muito importante. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se o Espírito Santo tem te alertado, se Jesus tem usado a palavra dele para te mostrar que o fim, ou melhor dizendo, a volta de Jesus se aproxima, que os dias estão contados, que nós vivemos uma contagem regressiva, ouça isso. Decida de todo o coração se voltar para o Senhor. Decida de todo o coração se arrepender dos seus maus caminhos. Se converter ao Senhor de todo o seu coração. Porque pessoas escolhidas, com fé na verdade, firmes, que fogem das distrações e que têm um coração cheio de esperança sobre a volta de Jesus, essas são as pessoas que vão orar com o Senhor na eternidade. Então eu quero finalizar citando para você o texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e versículo 15 a seguir, diz a palavra: então, irmãos, estejai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor, Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos amou e com graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, console o vosso coração e vos conforte em toda palavra e em toda obra. Que o seu coração seja confortado, consolado e fortalecido com essas verdades. Que a tua expectativa sobre a volta de Jesus aumente. E que o estudo dos 7 selos e das 7 trombetas não seja motivo de colocar ou instalar pânico no seu coração. Pelo contrário, mas seja um motivo de aumentar a sua expectativa e a sua certeza da vida eterna com Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por essa ocasião. Nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui, cada pessoa que acessa esse conteúdo, este ensino. Pedimos, Senhor, que a tua presença, a presença do doce Espírito, do Conselheiro, do Consolador,
gere fortalecimento, gere ânimo, gere expectativa sobre a proximidade do teu regresso. Senhor, que essas verdades marquem e aqueçam nosso coração, para cada dia desejarmos mais o encontro com o Senhor e vivermos a eternidade ao teu lado. Nós te agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo privilégio de compartilhar a palavra de Deus com você. Se você foi abençoado, se você foi edificado, se você aprendeu, por favor, deixe o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e muito breve estaremos liberando o episódio de número 10 do Contagem Regressiva. Um grande abraço e até a próxima!